queria falar um pouco o seguinte, veja, o que eu falei anteriormente da concepção de gênero. Então, a ideia de que gênero, quando uma pessoa demanda juridicamente, cirurgicamente, politicamente, o reconhecimento de um gênero, socialmente, né? O reconhecimento de um gênero diferente daquele que foi lhe imposto, porque quando nós nascemos eu não falo, quero ser homem, quero ser mulher. Olha, a genitália diz, você é mulher ou você é homem. Pois bem, o que isso diz para mim é o seguinte, é que tem muitas possibilidades de viver o feminino e o masculino, e que, portanto, ter de vagina não é suficiente para dizer que você é mulher. Você precisa performatizar, então, atuar socialmente para ser reconhecida como mulher. Veja, por exemplo, você está me vendo, né? E eu estou me colocando no mundo como mulher. Você não sabe nada das minhas práticas sexuais, se eu sou lésbica, ou se eu sou hétero, ou das práticas propriamente ditas sadomasoquista. Você não sabe internamente se isso aqui é uma prótese, se eu tenho pênis. Não, você está conversando com uma pessoa que se apresenta no mundo e atua no mundo como mulher. Eu sou mulher, né? Isso é performance, isso é atuação. O gênero, então, é isso. O gênero é performance, é prática. Não existe uma essência primeira, escondida lá nos cromossomos, né, que me revela como mulher. Eu me revelo como mulher quando eu atuo como mulher e quando você me reconhece como mulher. Isso significa, então, que existe muitas possibilidades de você viver o feminino, atuar no feminino. Ok, isso é uma coisa, né? Acontece que, na estrutura de gênero, o feminino e o masculino é hierarquizado. Isso, se nós temos uma pluralidade de femininos e de masculino, nós também temos certeza que, na hierarquia social, o masculino, ele ocupa uma posição superior e o feminino uma posição inferior, né? O que significa dizer que os sujeitos, mulheres trans, travestis, mulheres não trans, que estão nesse campo do feminino, estão muito mais passíveis a serem violentadas, agredidas, assassinadas que esses que performatizam o masculino. O masculino, então, é protegido, né? Isso é muito interessante. Um amigo meu trans fez a transição, começou a tomar hormônio, a barba apareceu, a voz engrossou. Mas ele ainda tinha bastante seios, então fez a cirurgia, tirou os seios e aí ele disse que a maior delícia da vida dele foi quando ele pôde transitar com a namorada num parque e sentiu a delícia de ser invisível, né? Por que ele era invisível? Porque ele era um homem, né? E aí nesse momento, claro, ele se não descobre o segredo, porque se descobre obviamente que ele no passado era uma mulher e fez a transição, né? Uma mulher entre aspas, porque ele sempre foi homem, né? E ele fez a transição, ele obviamente passa a correr muito risco, né? Porque existe uma polícia dentro de nós, não precisa da polícia armada, todo mundo controla o gênero de todo mundo, né? Então, ele falava assim, bom, agora eu sei a delícia, né, de estar invisível. Eu falava, pois é, agora você vai ter a possibilidade de fazer coisas que eu nunca vou poder fazer, como nunca vou poder fazer na sociedade, por exemplo, sentar em um boteco, tomar uma cerveja, 11 da noite, né? Porque se eu fizer isso eu tenho uma possibilidade de risco muito maior do que ele, né? Então é isso, quer dizer, no espaço público, na sociedade, no espaço privado também, o feminino ele é o lugar do desvalorizado, ele é o lugar do contaminado. E quando eu falo em feminino, eu estou pensando também, por exemplo, nos gays femininos. Quem são assassinados? Entre os gays, quais são os gays que têm maior vulnerabilidade, né? E aparece como a quantidade de assassinatos? São os gays femininos, ou vulgarmente falando, os gays afeminados, são as bichas, né? Porque é como se ele é um homem, ele passa a apresentar na cena pública, na sua performance, no seu jeito de agir, através da sua fala, do seu maneirismo com a mão, de cruzar a perna e tudo, elementos que poluem a sua performance. Que elementos são esses? São os elementos do feminino. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que existe um campo de atributos, né, que coloca esse feminino como lugar do desvalorizado, do possível, onde tem maior risco de assassinato, de estupro e tudo mais. E por que eu estou fazendo essa grande digressão? Para entender o seguinte, eu comecei a perceber muito fortemente coincidências entre os tipos de assassinatos que aconteciam com as mulheres não trans, né, da Ciudad de Juárez
e com as mulheres, com as nossas mulheres trans no Brasil, com as travestis, com as mulheres trans, né, mulheres transexuais. O que é coincidência? Coincidência era, diferente das mulheres não trans que são assassinadas geralmente em casa, por companheiros, pessoas conhecidas, né? Então tem a ideia de uma... a ideia da posse, do controle daquele corpo, quer dizer, a coisa é no espaço do privado. As mulheres de Ciudad Juárez, as mulheres não trans de Ciudad Juárez e as mulheres trans, elas aparecem muito repetidas. É o seguinte, os assassinatos acontecem no espaço público, mortes muito violentas, os corpos são deixados, largados na rua, né? Então, uma violência cruenta impressionante, né? Foi lá na cidade, no México, que se começou a discutir a ideia de tipificar esse tipo de assassinato como violência de gênero, né? Um conceito que surge inicialmente na Inglaterra como femicídio. No México, ele é reelaborado para feminicídio, dizendo por quê? Porque a ideia de feminicídio diz que o Estado é conivente com esse tipo de assassinato. Primeira coisa. Segunda coisa, não eram brigas passionais, não eram brigas... É porque os assassinatos inicialmente, que foram relatórios e relatórios da OEA, da ONU, né, pedindo para aqueles crimes, eram muitos, eram repetitivos, né, e sempre com o mesmo ritual de crueldade, né, fossem apurados. Bem, então o Estado falava inicialmente, não, página policial, coisa de briga de marido e mulher que deu nisso, violência. Bem, então o Estado ele é coagido a aprovar uma lei que tipificasse aquele crime. Então veja que interessante, o que é um conceito, né? A partir do conceito de feminicídio, os assassinatos dessas mulheres saem da página policial para a página política, né? E entende-se então a importância de dizer o seguinte, que essas mulheres são assassinadas pelo seu gênero, por serem mulheres. O nível de vulnerabilidade desses corpos é muito maior do que os corpos masculinos, né? Então, o que eu comecei a ver foram repetições, né, nesse tipo de assassinato, porque no Brasil são as mulheres trans, os homens trans, claro que tem violência, mas se eles passam desapercebidos, como fala o meu amigo, a delícia da invisibilidade, eles são inseridos em um lugar de poder, mesmo que seja um poder precário, né, que é obviamente o espaço. Se descobrem, né, quem ele era no seu passado, certamente vai estar ferrado, porque vai ser o seguinte, teu problema, sabe o que era? É que quando você era mulher, você não transaram com você corretamente. Então tem a ideia dos estupros corretivos em relação tanto às lésbicas quanto aos homens trans ainda isso acontece. Pois bem, mas o fato é que os dados mostram que quem é assassinado são as mulheres trans, né? A grande quantidade de assassinatos são as mulheres trans, travestis, trabalhadoras do sexo, no espaço público. Então, é um nível de abjeção que se tem a esses corpos quando se olha, é muito próximo ao corpo dessas mulheres de Ciudad Juárez, né? O que eu proponho, então, é chamar esse tipo de assassinato das mulheres trans no Brasil como transfeminicídio, né? Esse conceito vai me dizer o seguinte, que, em primeiro lugar, a violência é motivada pelo gênero. E aqui nós vamos encontrar toda a força política do gênero operando, toda aquela concepção que eu falei anteriormente de que o feminino está no lugar inferior e tudo mais, né? Isso é potencializado nos assassinatos das mulheres trans, porque você tem o seguinte, quer dizer, essas figuras realmente não são criaturas de Deus, vamos dizer assim, são seres abjetos, porque nasceram em um lugar de poder, que é o masculino, migram para um lugar que é o passível da morte. Então vamos matar, porque isso não é gente, né? Então, e aí revela pra gente o que? Essa fragilidade mesmo, essa vulnerabilidade do feminino, né?